Bom dia, pessoal. A gente vai tratar hoje da esporotricose, que é uma doença bastante importante porque é uma das 5 principais doenças emergentes aqui no estado de São Paulo. E aqui o nosso roteirinho, como eu sempre costumo fazer, introdução e contexto histórico, manifestações clínicas, agente etiológico, diagnóstico e tratamento. Então, começando aqui pela nossa introdução, essa aqui é a famosa classificação que eu costumo usar para as micoses. Eu adoto a classificação da Clarice Zait, do Compêndio de Micologia Médica, em que eu tenho superficiais e cutâneas, subcutâneas e profundas. As superficiais e cutâneas, como a gente já falou em aulas anteriores, são aquelas que afetam pele e anexos, né? Cabelos, pelos e unhas, né? E basicamente as superficiais não geram resposta inflamatória, as cutâneas geram resposta inflamatória. Nas superficiais a gente tem a pitiríase versicolor, que já foi tratada numa aula anterior, pedra branca, pedra preta e a tinea negra. Nas cutâneas eu tenho as dermatofitoses, que a gente também já tratou em uma aula anterior, candidíases e algumas dermatomicoses por fungos que não são dermatófitos. Nas micoses profundas, eu tenho uma situação mais grave, mais séria, porque eu tenho disseminação do fungo pelo corpo, afetando órgãos internos importantes, como pulmões, cérebro, fígado, etc. Né? E geralmente esse tipo de micose ele é adquirido por inalação do fungo. E aqui alguns exemplos de micoses profundas: paracoccidioidomicose, histoplasmose, coccidioidomicose e blastomicose. Elas vão ser vistas em aulas posteriores mais para frente. O que nos interessa aqui nessa aula são as subcutâneas, que são aquelas que afetam tecidos internos de forma circunscrita e que são adquiridas por trauma mecânico. Né? Então, nas subcutâneas, eu tenho uma variedade aqui de doenças diferentes. Essa é a relação das principais subcutâneas que a gente tem aqui no Brasil: cromomicose, esporotricose, hialoifomicose, feoifomicose, entomoftoromicose, lacasiose e o eumicetoma, os eumicetomas. O que interessa para nós hoje, nesta aula aqui, vai ser a esporotricose, tá? Que a gente pode definir como uma micose subcutânea que tem uma característica de ser granulomatosa e ela é uma doença cosmopolita. Então a gente encontra essa doença no mundo inteiro, em diferentes regiões e diferentes continentes. Tá? E aí um breve histórico aqui sobre a esporotricose. Tá? Esses dois autores, o Link, no início do século XIX, e o Lutz, no final do século XIX, eles fizeram referências a prováveis casos de infecção de esporotricose, mas eles não conseguiram provar o isolamento do agente. Então, eles são citados, mas eles não são importantes ou um marco para a história da esporotricose. Quem vai fazer o primeiro isolamento é esse Benjamin Robson Schenck, que era um estudante de medicina do John Hopkins, né? Ele relatou um caso de esporotricose e o micologista que fez o isolamento do fungo, o Erwin Smith, ele concluiu na época que o fungo pertencia ao gênero Sporótricum, porque ele viu uma semelhança morfológica com o Sporótricum que era caracterizado na época. A gente vai ver que isso depois vai mudar. Tá? Esse aqui é o quadro clínico do paciente que eles encontraram, que o Schenck encontrou, era um paciente de 36 anos, e a própria historinha aqui ela já é bastante ilustrativa de como é a esporotricose. Né? Ele teve um ferimento no dedo, então eu tenho um trauma mecânico, ele apresentou uma ulceração ali, e a lesão progrediu, né, no braço nos 2 meses seguintes, dando origem a 7 abscessos com drenagem de líquido. E, óbvio, na época, os tratamentos empregados não surtiram efeito. Aí, em 1900, ou seja, 4 anos depois, a gente tem o segundo relato conhecido de um caso de esporotricose, pelo Hector Perkins, né? E eles estabelecem um nome que a gente vai usar até hoje, que é Sporotric Schenck. Depois, né, dentro do contexto daquelas bagunças taxonômicas, o fungo ele é incorretamente colocado no gênero esporótrico, e aí mais para frente, em 1962, o Carmichael ele recoloca aí
no gênero Sporotrix. E no início do século XX, a gente tem o Lutz, o Adolfo Lutz, e o Splendore, relatando os primeiros casos animais, e isso aqui no Brasil. Tá? E aí um adicional aqui bastante moderno, né? No final dos anos 90, no Rio de Janeiro, e o começo dos anos 2000 em São Paulo, a gente vai ter o surgimento de surtos epidêmicos de esporotricose. O do Rio de Janeiro ele ganhou uma notoriedade mundial, porque ele se transformou na maior epidemia de esporotricose de todos os tempos. Então ele entrou para a história, a gente vai entender por que isso aconteceu, pelo menos com os elementos que a gente tem conhecimento. E também vai entender que aqui em São Paulo a gente está passando por uma coisa muito semelhante, embora não tão grave. E quais são as manifestações clínicas da esporotricose? Como é que ela se apresenta, essa doença aí? Tá? A gente tem 3 formas, que é a forma cutânea localizada, em que eu vou ter, a partir do local do trauma, uma infecção que vai ficar localizada e circunscrita, da forma como eu estou demonstrando aqui nessas 2 imagens. Tá? Uma segunda forma é a forma que a gente chama cutâneo-linfática ou linfadenite ascendente. Eu tenho, a partir de um local do trauma, a progressão da doença através das cadeias de linfonodos na região afetada. Então, eu tenho um ponto de trauma, a infecção ali, e o agente ele vai progredir e vai dar ulcerações ou lesões a partir das cadeias de linfonodos, e vai progredindo dessa forma. Por isso o nome linfadenite ascendente ou linfagite ascendente. Essas 2 formas aí, elas constituem praticamente a totalidade dos quadros que a gente encontra de esporotricose. Então, por isso que essas 2 descrições elas são bem importantes. Tá? 90 a 95% dos casos. Eu tenho uma terceira forma que é bem mais rara, tá? Que é o que a gente chama de forma disseminada, em que o agente ele vai se disseminar pelo corpo, tá? Mas que está associada com pacientes que têm algum tipo de comprometimento imunológico importante. Especialmente no caso da esporotricose, pacientes que são alcoólatras, pessoas que têm AIDS e não estão sob tratamento, diabéticos também sem tratamento, sem controle, e corticoterapia prolongada. Nesses casos aí você pode evoluir para uma forma disseminada, tá? Mas eles são incomuns. E aqui eu tenho mais algumas imagens mostrando manifestações clínicas da esporotricose. Aqui a lesão a partir do dedo e a progressão da doença na cadeia dos linfonodos. Mesma coisa que eu verifico aqui, então reparem que as lesões estão nas mãos, né? E uma progressão da doença pelo tecido linfóide. Aqui a mesma coisa, tá? Aqui uma lesão crostosa, uma lesão ulcerada, tá? E aqui uma lesão verrucosa, né? Afetando as 2 pernas. A partir dessa imagem aqui, eu vou colocar imagens que não são humanas, mas elas são bastante importantes. Por quê? A gente vai entender que existe um animal que é essencial para a transmissão atual da esporotricose, que é o gato. Então, mesmo que um médico não vá tratar um gato, é muito importante que ele tenha uma noção clara de como são as lesões no gato, porque isso vai ser algo pertinente durante uma anamnese em que ele está tentando chegar num diagnóstico. Perguntar dos animais de estimação e perguntar se esses animais de estimação têm algum tipo de lesão. Isto vai ajudar a convergir para o diagnóstico correto. Então, eu vou passar algumas imagens aqui sobre lesões de esporotricose no gato. Tá? Aqui é um gato com uma lesão mais ulcerada aqui no focinho. Tá? Lesões aqui pegando orelha e cabeça nesse animal. Aqui também de novo no nariz. Lesões mais crostosas, né? Aqui em toda a cabeça desse gato. E esse outro slide mostra vários tipos de lesões que a gente encontra nos gatos. Tá? Então é bem importante ter esta ideia, porque isso pode ser algo útil aí durante uma anamnese. E aí sobre o agente etiológico. O que acontece? O agente etiológico ele pertence ao gênero Sporotrix.
né? Que é um gênero que tem muitas espécies que são decompositoras comuns, então a gente encontra no solo, em matéria vegetal, e algumas dessas espécies conseguiram se adaptar e causar doença no homem e nos animais. Essas espécies que conseguiram fazer essa adaptação e causar doença, a gente colocou no que a gente chama complexo Sporotrix-Schenck, tá? Não é uma única espécie. São várias espécies que estão aí, Sporotrix-Schenck, brasiliensis, Luriei, globosa, albicans e mexicana. Tá? Então, esse aí é o complexo Sporotrix-Schenck e todas elas estão relacionadas a doenças ou em humanos ou em animais. Tá? O Schenck, estritamente, né, Sporotrix-Schenck mesmo, ele é uma espécie que tradicionalmente sempre foi muito importante para o ser humano, né? Porém, o que a gente tem hoje em dia? O Sporotrix brasiliensis, que é uma espécie nova, que provavelmente surgiu recentemente e que tem características que tornaram ela muito problemática. Por quê? Ele é mais virulento, então isso é uma coisa observada, o Sporotrix brasiliensis é mais virulento que o Sporotrix Schenck. Ele conseguiu fazer uma adaptação muito boa no gato, que tem uma temperatura um pouco diferente da nossa. Então, ele causa um estrago muito grande nesses animais. E por conta disso, ele está associado em epidemias de esporotricose em felinos. O que isso impacta para nós dentro da medicina? Essas epidemias entre felinos, elas estão enganchadas automaticamente em transmissões entre os felinos e os seres humanos. Então, eu posso ter o quê? Uma zoonose em que o gato transmite esta doença para os seres humanos. E é isso aí traduz para a gente o atual quadro epidêmico que nós estamos vivendo na região sudeste e na região sul também, mas especialmente Rio de Janeiro, especialmente São Paulo. Tá? Esse mapinha aqui ele foi publicado há relativamente pouco tempo, ó, são 5 anos aproximadamente, e aqui a gente pode ver o seguinte: o Sporotrix Schenck ele é em vermelho, que vocês estão vendo as bolinhas vermelhas aqui, tá? Então reparem que ele é predominante em grande parte do mundo. Eu tenho um outro Sporotrix que é o globosa em verde, ele é bastante predominantemente aqui na Espanha, China, Índia e aqui no Japão, tá? Existem outros como o mexicana que está em azul, que tem algumas frações em alguns locais. Aqui em Portugal, aparentemente, é predominante. Mas o que interessa para nós aqui é o Sporotrix brasiliensis. Tá? Estou destacando ele aqui. Ele está em amarelo. Dá uma olhada aqui no mapa do Brasil. Ele está predominando aqui no Brasil. Então, ele basicamente mudou o quadro que a gente sempre teve tradicionalmente em relação à esporotricose, que era uma doença ocasional, circunstancial, relacionada ao Sporotrix Schenck. A entrada do brasiliensis tornou essa doença extremamente frequente, né? E ele empurrou aí o Sporotrix Schenck para ser uma minoria em relação ao total de casos. Tá? E o hábitat dos fungos, como a gente já falou, como costumam ser fungos decompositores, eles estão em terra, matéria vegetal, matéria em decomposição e assim por diante. Isso aqui a gente ainda vai retomar. A infecção, como outras micoses subcutâneas, se dá por trauma mecânico, né? E afeta vários tipos de animais diferentes. Então, diferente da lacasiose, que a gente só tem relato em ser humano, em golfinhos, alguns cetáceos, aqui eu tenho uma série de animais diferentes. Seres humanos, cães, gatos, vacas, aves, suínos, cabras, roedores, camelos, golfinhos também e tatus. Tá? E um dado bem importante, este é um fungo dimórfico. Tá? Vou fazer uma rápida revisão aqui de dimorfismo. O que é o dimorfismo? Aqui é uma divisão didática que a gente pode fazer dos fungos, em que eu coloco aqueles fungos que são sempre bolores, né? Vamos trocar tinta aqui para enxergar, aqueles fungos que são sempre leveduras, e eu tenho aqueles fungos que são dimórficos, que são o quê? Fungos que fazem aquela transição de bolor para levedura e de levedura para bolor. Então a gente diz que eles apresentam dualidade fenotípica e essa mudança está relacionada ao ambiente em que ele se encontra. Quando ele está no meio ambiente,
então ele não está dentro do hospedeiro, ele está a 25 graus, ele tem relativamente poucos nutrientes ou fatores de crescimento, ele cresce como um fungo filamentoso, como um bolor. Quando ele adentra os tecidos de um hospedeiro, um ser humano, um gato, um cão, ele encontra condições diferentes, encontra temperaturas de 36, 37 graus, diferenças em tensões de CO2 e diferenças na quantidade de nutrientes. Isso faz com que ele mude para levedura. Então, dentro do hospedeiro, ele passa a crescer como levedura. Como a temperatura é o fator mais importante, eles também são chamados de termodimórficos. Tá certo? Tem uma aula só sobre dimorfismo aqui no canal, então eu sugiro aí que quem não se lembrar ou quiser recordar, assista a aula. Tá? E aqui é um esqueminha resumindo isso, né? A fase de bolor, que é a encontrada no ambiente, tá? É chamada de fase M, né? Esse M vem do inglês mold, que quer dizer bolor, e é também chamada de fase infectante, porque é a fase pela qual o hospedeiro se infecta. Já dentro do hospedeiro eu tenho uma temperatura bem mais alta, 36, 37 graus. O fungo vai crescer como levedura, a gente vai chamar aqui, tem uma imagem de leveduras, a gente vai chamar essa fase de fase Y, do inglês yeast, que quer dizer levedura, e também podemos chamar essa fase de fase parasitária. Por quê? Porque é a fase que ele vai estar parasitando o hospedeiro. Então, os fungos dimórficos, eles trocam de morfologia de acordo com o contexto em que eles se encontram. Tá? Aqui são um exemplo das principais doenças causadas por fungos dimórficos aqui no Brasil: paracoccidioidomicose, coccidioidomicose, histoplasmose e esporotricose. Nesta aula aqui a gente vai tratar da esporotricose, que é causada pelos fungos que estão aí no complexo Sporotrich-Schenck. E esse slide, que me foi cedido pelo professor Valderes Gambale, ele é um slide bastante antigo e ele mostra a forma tradicional de infecção da esporotricose que a gente tinha antes do advento dessa epidemia no final do século XX. Então, em geral, a gente tinha, durante o século XX, essa via de infecção aí. Normalmente, uma pessoa que ia manipular algum material vegetal, tinha espinho ou tinha alguma farpa, ela tinha penetração, uma perfuração e tinha introdução dos esporos fúngicos. Então, essa aí era tida como uma doença ocupacional, era doença de jardineiro, como era dito. Não afetava, obviamente, jardineiro, tinham floristas, fazendeiros, horticultores ou qualquer outra pessoa que fosse manipular matéria vegetal e tivesse algum tipo de perfuração importante. Então, aí se desenvolvia a esporotricose. Essa era a forma como a infecção se dava até a gente ter a emergência aí dessa nova espécie brasiliensis e o papel do gato aí. Mas aqui, mantendo ainda o padrão clássico, vamos relembrar a questão do dimorfismo nessa imagem aqui. No ambiente, o fungo está crescendo como bolor, então fase miceliana, fase M. No hospedeiro, ele ia crescer como fase leveduriforme. Então, eu tinha aí a fase M infectando um hospedeiro e a partir daí se desenvolvendo numa fase Y leveduriforme dentro do hospedeiro. Esse era o nosso padrão clássico aí. Quando a gente tem o gato na história e a nova espécie, o Sporotrix brasiliensis, isso aí muda, né? Por quê? Porque no gato eu tenho a fase Y, ele é um hospedeiro, ele é uma temperatura mais alta, 36, 37 graus, então o fungo está crescendo como levedura no gato. Quando esse gato aqui, ele morde ou arranha um hospedeiro humano, ele está transmitindo a fase Y já pronta. Ou seja, o fungo ele não vai precisar se adaptar à nova temperatura e fazer a modificação morfológica. Ele já está pronto para parasitar. Então, o que se diz é que um dos complicadores dessa nossa epidemia de esporotricose, nessa nova forma de transmissão que a gente está vivendo, é o seguinte: o fungo ele cresce mais rápido e de forma mais séria nessa situação, porque ele não precisa fazer uma adaptação. Ele já está pronto para parasitar, então ele entra como levedura e já começa a crescer como levedura no hospedeiro humano. Então o quadro tende a ser mais rápido aqui nessa nova
maneira de infecção que a gente tem. Ela não é propriamente nova, porque gatos podiam transmitir essa doença antes também, mas era uma coisa incomum. Agora é o principal meio de infecção. E uma pergunta que pode ser feita é, bom, se afeta gato e cão, o cão também não pode ser um grande transmissor para seres humanos, visto que ele a gente tem muitas pessoas com cães como animais de estimação, e aí é uma curiosidade interessante, porque o cão, assim como as pessoas, eles formam uma boa resposta imunológica, e isso se traduz em poucas células fúngicas nas secreções. Então a eficiência de transmissão é baixa. Já no gato a coisa vai ser diferente. Tá? É aqui um dado do Instituto Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. Então reparem, é um único ponto de diagnóstico no estado que está vivendo a pior epidemia de esporotricose do mundo. Tá? Comparando aqui gatos, cães e seres humanos. Tá? Em um período relativamente próximo, de 4 a 6 anos, o Instituto Oswaldo Cruz ele detectou mais de 4.000 casos de gatos com esporotricose e mais de 4.000 casos de seres humanos com esporotricose. Olha o número de cães aqui, foi muito, muito inferior. Então o cão ele não tem um papel importante na transmissão de esporotricose para seres humanos, mas o gato sim. Aqui é um mapinha mostrando os casos de transmissão de gato para ser humano. Reparem que no mundo inteiro tem um número relativamente baixo. Aqui nos Estados Unidos tem um número um pouquinho maior, 62, mas olha aqui no Brasil, campeão mundial. Quase 5.000 casos de transmissão. Por isso que a gente acabou se tornando famoso aí como a maior epidemia de esporotricose do mundo. Aqui uma evolução em torno dos anos 90, dos anos 90 a 2000 e dos anos 2000 até quase os dias de hoje, a evolução em que eu não tinha uma epidemia, aí eu tenho surtos isolados e agora a doença está epidêmica efetivamente nos estados do Sudeste e do Sul do país. Tá? Esse outro gráfico, embora ele não atinja os dias de hoje, ele dá uma dimensão da evolução da doença, quando nos anos 90 a gente praticamente não tem mortes, um único ano aqui teve algumas mortes, mas tem vários casos de esporotricose humana, mas nem quase nenhuma morte. A partir de 99, que a gente considera meio que o início do surto do Rio de Janeiro, a gente começa a ter um aumento de casos e um aumento de mortes. Olha aqui, ó, que é essa barra aqui que está sendo mostrada. E a partir de 2004, 2005, a gente passa a ter um incremento dos casos no estado de São Paulo. Aí você tem um salto aqui nos casos e nas mortes. Então, olha a mudança dramática que a gente está vivendo em relação à esporotricose. Por isso que ela se tornou uma doença tão importante e tão falada pela imprensa, né? E por isso que ela está como uma das 5 principais doenças emergentes aqui para nós no Brasil. Com relação ao diagnóstico dessa doença, como é que ele é feito? Pensando aqui no nosso famoso tripé clássico, né? Exame direto, semeadura, isolamento e identificação. No exame direto, eu vou colocar aqui uma comparação que a gente faz entre os animais e o homem, inclusive para explicitar por que o gato ele se tornou essa espécie tão importante para a transmissão. Quando a gente tem um gato que está com esporotricose, a gente pode coletar material das lesões, né, raspados, punções ou coleta de secreção, e quando a gente faz o exame direto dessas secreções, a gente encontra uma profusão de células fúngicas, que estão aqui, aqui embaixo e aqui. O que vocês estão enxergando nessas imagens? Eu estou vendo células leveduriformes meio que em formato de gota aqui, né? Ou em formato de charutinho, em grande quantidade. Elas parecem ter uma cápsula em volta, mas esse não é o detalhe importante aqui. Elas estão em grande quantidade. Então, nos gatos, o exame direto ele é bastante importante, porque se eu fizer o exame, eu enxergo o fungo, né? O que acontece no caso dos seres humanos? Quando eu tenho lesões nos seres humanos e eu parto para fazer um exame direto, então
coleto um material, punciono raspado, ou mesmo um histopatológico, e vou olhar no microscópio, eu tendo a não encontrar quase nada. Muitas vezes eu não encontro nada. Então essa é uma diferença muito gritante entre o que eu vejo nos gatos e o que eu vejo no ser humano. E o que torna, aliás, o exame direto com pesos completamente diferentes para os animais, no caso do gato, né, e para os seres humanos. E isso ocorre porque o gato, em relação ao ser humano, ele desenvolve uma resposta humoral contra a esporotricose, mas uma resposta celular muito ruim contra o fungo. E aí a gente tem que lembrar um pouco da imunologia, né? A resposta principal para combater fungo é a resposta imunicelular. Como o gato não desenvolve uma boa resposta celular, isso como um padrão de espécie, o fungo ele faz a festa. Ele cresce de forma bastante volumosa ali, e é isso que vai permitir que eu facilmente encontre essas células fúngicas no exame direto. E, inclusive, isso vai explicar por que a esporotricose no gato é um quadro grave, porque ela tende a crescer à vontade, sem muito grande resistência do hospedeiro, e acaba levando o animal a óbito. Já no caso do ser humano é o contrário, eu tendo a ter muito mais resposta celular. Então a doença, ela consegue ficar circunscrita, exceto justamente naqueles casos em que você vai ter um imunocomprometimento, em que aí o fungo se dissemina e aí eu tenho um quadro mais grave, mas nas pessoas que têm imunocompetência, o fungo fica circunscrito. Então é incomum uma pessoa morrer de esporotricose que está circunscrita ali a alguns tecidos. Então, isso é dado por essa diferença aí na comutação de resposta humoral e resposta imunicelular. Mas tem uma repercussão no diagnóstico. Por quê? O exame direto aqui no gato, ele é fundamental. Nos seres humanos não, porque eu raramente encontro células fúngicas. Ainda assim, isto é feito, então eu faço o exame direto, por quê? Porque principalmente se eu fizer colorações diferenciais, como por exemplo Groco de Gomori, eu posso eventualmente visualizar com mais facilidade uma ou outra célula do fungo, como essa imagem que eu estou mostrando aqui. O fungo ele brota nessa forma meio de charuto, né? Ou forma de naveta, como alguns autores chamam. Reparem o tamanho do fungo, é bem maior do que uma bactéria, só para título de comparação. Staphylococcus tem 2 micrômetros, né? E aí eu tenho 10 vezes o tamanho de uma bactéria. Tá? Então, algumas colorações diferenciais podem eventualmente evidenciar uma ou outra célula fúngica e sugerir o diagnóstico no caso dos seres humanos. Aqui eu tenho uma outra imagem mostrando o mesmo padrão de brotamento em charuto, tá? Como vocês estão vendo aqui, aqui e aqui. Tá? Aqui é uma outra imagem com coloração diferencial, mostrando aqui os charutinhos da esporotricose. E é importante, no caso do ser humano, já que não é tão comum encontrar o agente com facilidade no exame direto, fazer a semeadura e o isolamento. Né? E aí, nesse caso, como ele é um fungo dimórfico, a gente faz o quê? Semeia em um meio clássico, como o meio Saburo a 25 graus, para obter a fase M, e semeia num meio enriquecido a 37 graus para obter a fase Y. Eu citei aqui o meio de Favaneto, que é um meio que tradicionalmente é usado para a obtenção da fase Y, mas existem outros meios enriquecidos que podem substituir o meio de Favaneto. Tá? Então eu semeio o mesmo material clínico nesses dois meios em temperaturas diferentes. E aí o que eu vou obter? O Sporotrix ele é um fungo de crescimento relativamente rápido. De 5 a 7 dias eu vou obter um crescimento aqui das colônias, que são meio acinzentadas assim no início e que vão escurecendo, tanto no verso quanto no reverso. Aqui eu coloquei uma colônia um pouquinho mais jovem aqui, no meio Saburo, né? Aqui é uma outra imagem mostrando uma colônia mais jovem e aqui uma colônia mais velha, mais escurecida. Então essa é uma tendência que esse fungo tem à medida que vão passando os dias. E no meio de Favanetta 37 eu tenho o crescimento de colônia cremosa, porque ele vai crescer como levedura, né? E é uma colônia que vai de um bege claro a um bege um pouquinho mais escuro à medida que o tempo passa, como está sendo mostrado aqui. Então, se eu conseguir mostrar esse dimorfismo, isso já é um passo importante, né? Porque eu estou
tendo as colônias de fase M, fase Y, compatíveis com a macromorfologia desse fungo, mas para a gente fechar de fato o diagnóstico, eu vou precisar partir para uma identificação baseada na micromorfologia desse bolor aí, da fase M, né, em especial. Tá? Então vamos lembrar, quando a gente estudou a parte básica de fungo, estava lá, bolor tem órgão de esporulação com riqueza morfológica. Levedura tem algumas questões morfológicas, mas ela não tem riqueza morfológica. Então, a identificação final vai se basear fundamentalmente na micromorfologia da fase M, que é o que eu estou mostrando aqui. Então, reparem que aqui a gente tem hifas, então é a fase de fungo filamentoso, e eu tenho o órgão de reprodução dele nesse formato de margarida aqui. Isso aqui caracteriza o Sporotrix, o gênero Sporotrix, e as diferentes espécies têm uma ou outra pequena diferença morfológica. Aqui é uma outra imagem mostrando a mesma coisa, as hifas e as margaridas aqui, ó. Aqui uma outra imagem bem bacana, bem didática, né? Mostrando aqui a hifa dando os esporos em formato de margarida. Aqui uma outra imagem, mesma coisa. E aqui uma imagem mostrando o Sporotrix brasiliensis, tá? Que tem uns esporos um pouquinho mais em formato de pera. Agora, basicamente, morfologia, ainda mais com as novas espécies, não é uma coisa muito trivial. Então, se criou aí um fluxograma de identificação, um algoritmo de identificação, em que a gente coloca crescimento em agra-batata a 37 a 30 graus, observa tamanho de colônia, coloca alguns açúcares para ver se o fungo assimila. Eu não vou entrar nesse tipo de detalhe, mas a gente tem ali como chegar nas principais espécies que a gente tem no complexo Sporotrix Schenck. E, adicionalmente, isso é uma coisa que tem entrado cada vez mais forte, eu tenho provas moleculares para fazer a identificação. Isto não é uma coisa muito trivial. Até pouco tempo atrás, mesmo o estado de São Paulo, pouquíssimos lugares faziam isso e mesmo órgãos públicos não tinham provas moleculares para fazer identificação em nível de espécie. E isso dava um problema epidemiológico, porque você chegava na identificação de esporotricose, gênero Sporotrix, sem chegar na espécie. Isso é ruim, porque a gente acaba perdendo o dado epidemiológico das espécies. Tá. Aliás, isso não é só importante em termos epidemiológicos, a gente vai ver que isso é importante também para o tratamento. Com o passar do tempo, possivelmente, à medida que essas provas moleculares forem sendo barateadas e disseminadas, a gente vai conseguir chegar num diagnóstico por espécie de forma mais rápida, sem depender de fluxogramas que são mais trabalhosos e dependem mais da expertise de quem está fazendo a prova. E aí que a gente entra para o tratamento, que é a parte final, né? O tratamento de eleição para a esporotricose, olha que interessante, ele é baseado em iodeto de potássio, que foi uma substância usada 5 anos depois que se descobriu o agente. Então foi lá no início do século XX já se usou o iodeto de potássio e ele funcionou bem. Eu não vou falar aqui da formulação, até para evitar que pessoas façam automedicação, então estou citando de forma genérica, tá? Mas o iodeto de potássio ele funciona bem. Procurando sobre a forma como o iodeto de potássio funciona, quase nenhum lugar fala sobre isso. Existe alguma especulação no livro do professor Lacaze de que o iodeto de potássio teria uma função de estimular a fagocitose, por isso ele ajudaria o próprio organismo a resolver o processo, mas não encontrei nenhum lugar que relacionasse o mecanismo de ação do iodeto de potássio. A questão é que ele funciona, né? Mas ele tem alguns inconvenientes. Você tem que tomar por um longo período de tempo e uma dosagem que é crescente. E aí a gente acaba aqui tendo alguns efeitos colaterais, como o efeito metálico na boca, distúrbio gastrointestinal, coriza, expectoração, e algumas pessoas ficam inchadas. Então, assim, tem muito efeito colateral. E tem algumas pessoas que são alérgicas ao iodo. Então, o que ocorre? Em alguns casos, é preciso usar outro tipo de estratégia. E o tipo de estratégia que a gente usa, aqui eu estou só destacando que alguns autores eles usam o iodeto de potássio também de forma tópica, tá?
com bons efeitos, o que seria melhor, porque aí você não teria que administrar de forma sistêmica via oral. Mas a droga de eleição para tratar a esporotricose nas pessoas é o itraconazol, essa é a droga clássica que funciona bem contra a esporotricose. Alguns autores sugerem a terbinafina, né? Mas que é uma droga que tem um preço um pouco mais caro que o itraconazol. E em casos graves, ou seja, aqueles casos em que eu tenho esporotricose sistêmica, que se espalhou, quadro mais sério, eu posso usar uma combinação de itraconazol com anfotericina B, que é uma droga bastante eficiente, embora bastante tóxica também. E aqui eu vou citar especificamente um artigo muito interessante que foi feito aqui no sul do Brasil, que pegou 40 isolados que foram identificados inicialmente como Sporotrix schenck. É possível que alguns desses não fossem de Sporotrix schenck, né? Porque foi faz 10 anos isso. O que acontece? Desses 40 isolados, 31 eram de seres humanos e 9 eram de animais, né? Ok. Quando o pessoal foi avaliar a sensibilidade e resistência desses isolados às drogas antifúngicas, e em especial ao itraconazol, que é a nossa droga padrão depois do iodeto de potássio, eles perceberam que no caso dos seres humanos, nenhum deles era resistente ao itraconazol. Porém, quando eles foram olhar aqui no caso dos animais, 2 isolados eram resistentes ao itraconazol. O que significa isso? Se esses animais fossem felinos e tivessem mordido ou arranhado alguém e transmitido a esporotricose, esta pessoa ia adquirir uma esporotricose ou por um schenck ou por uma outra espécie, a gente não tem claro isso no trabalho, que fosse resistente ao itraconazol. Então você iria gastar um tratamento, semanas e semanas de tratamento, sem resultado, usando uma droga que é hepatotóxica, né? Os antifúngicos eles são bastante hepatotóxicos. Então isso aí acende um sinal de alerta para nós de que a gente precisa começar a pensar em termos de fazer análises de sensibilidade e resistência também na área fúngica e, adicionalmente, fazer identificação em nível de espécie. Esta outra tabelinha que veio de um outro artigo que está aqui embaixo, ela ilustra o quê? Eu tenho aqui brasiliensis, schenck, globosa, mexicana. E eu tenho boa resposta às drogas, moderada resposta às drogas, baixa resposta às drogas. Olha o que acontece, por exemplo, no caso do globosa. Se eu tiver, é muito raro isso, mas se eu tiver uma infecção pelo globosa, ele responde mal ao itraconazol. Então, se eu fizer a opção pelo itraconazol, eu posso ter um grande insucesso aí no tratamento. Então, o ideal seria que, tanto em termos epidemiológicos quanto em termos terapêuticos, eu tivesse o diagnóstico chegando em nível de espécie, que é uma coisa rara ainda de acontecer. Tá? E por fim, eu deixo essa mensagem aqui, que é esse reforço que eu tirei deste trabalho aqui, dizendo que a gente deve chegar idealmente em nível de espécie em termos de diagnóstico. E com isso a gente termina essa aula de esporotricose. Esta é uma aula importante porque é uma micose que se tornou bastante frequente em vista dessa nova espécie do brasiliensis, em vista do gato como grande transmissor para o ser humano, né? Então a gente está tendo surtos epidêmicos de esporotricose em gato e nessas regiões eu tenho um surto equivalente, às vezes não na mesma magnitude, em seres humanos, já que os gatos convivem com as pessoas. E podem arranhar e podem morder essas pessoas. Então, essa micose ela é bastante importante aqui para nós no estado de São Paulo e em outras regiões do sudeste e sul do país. Tá? Então, esta é uma aula que tem que ser olhada com bastante cuidado. Vocês vão ter depois uma testagem e na aula síncrona eu vou tirar as dúvidas e discutir questões relevantes aí sobre a doença. Tá ok? Então, por enquanto é só.